Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Consulac Projetos. Vocês que vão entrando aí, vão me falando se meu áudio tá bom, se estão conseguindo me ouvir bem, me enxergar legal. A live de hoje tá super bacana, então eu vou dar um tempinho pro pessoal entrar, que eu tenho certeza que vai ajudar demais quem faz projeto agroindustrial, vai te ajudar a fazer projeto agroindustrial com segurança, eu tenho certeza disso. Então, muito bem-vindo para quem está entrando, manda essa live para os seus amigos, para as pessoas que você conhece que estão nessa área, para quem quer começar a fazer projeto nessa área. São detalhes da legislação que fazem muita diferença. Quem viu aí no meu feed, o tema da live de hoje vai ser explicando o artigo 42 do RISPOA e do título 4 do RISPOA. É bom lembrar isso, gente, porque senão vocês vão no RISPOA e vão procurar artigo 42 e vai ter uns 7 ou 8 artigos 42 lá. É bom lembrar que o artigo 42 que nós vamos falar aqui hoje é sobre o título 4 do RISPOA, que são das condições gerais de estabelecimento. Então isso tem que ficar bem claro para na hora de você consultar na norma você não ficar perdido, tá bom? Lembra disso aí. Enquanto o pessoal entra, já pega papel, caneta, que eu tenho certeza que essa live assim vai ser edificante para você, vai agregar muito no seu serviço e para não te deixar mais dúvidas. Eu resolvi escolher esse tema para a live de hoje porque eu já vi muito parecer técnico citando esse artigo 42. O que acontece, gente? Na elaboração de um processo, de um projeto agroindustrial, de um processo, você tem que detalhar absolutamente todas as dependências da fábrica, tanto da fábrica quanto da área administrativa também. E essas especificações às vezes passam batidas em alguns pontos pequenos que a gente acha, não vai ter problema se eu esquecer isso, mas dá problema. E aí depois de um tempo você recebe um parecer técnico do fiscal falando: tal instalação não está de acordo com o artigo 42 do RISPOA. Eu tenho certeza que quem está nessa área já deve ter recebido um parecer técnico desse tipo. Eu já recebi um parecer técnico citando esse artigo, não foi só uma vez, porque se vocês consultarem no RISPOA, é um artigo muito grande, são 37 pontos. Cada ponto, cada item do artigo 42 fala sobre um assunto, fala sobre uma área, sobre algum equipamento, sobre um revestimento. Então, realmente é um artigo grande e às vezes cansativo de se ler. E é por isso que eu decidi trazer ele aqui na live hoje. E qual que vai ser meu plano, gente? Eu vou citar cada um dos artigos, artigo por artigo. Alguns são autoexplicativos, então esses eu vou só citar e vou pular. Os que ficarem subentendidos, alguma coisa, que ficar faltando alguma informação, e aí sim eu vou acrescentar essa informação para você não errar na hora de preencher o seu memorial, de elaborar o seu processo. Desse jeito, gente, fazendo isso de forma certinha, eu tenho certeza que você vai ter muito mais segurança para fazer o seu processo, para preencher o seu memorial e para enviar o seu processo para o serviço de inspeção. Lembrando que nós vamos seguir o RISPOA, ou seja, pode ser que alguns processos de CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, não cobrem alguns dos pontos que eu vou falar aqui, tá bom? Eu tô frisando porque quem faz projeto para IMA mesmo pode ouvir algum ponto e falar assim, mas ninguém nunca me pediu isso, é porque realmente no Serviço de Inspeção Estadual, alguns dos pontos desse artigo 42 não se aplicam ou não são cobrados pela fiscalização, tá bom? Só deixando esses pontos claros para depois você não ficar perdido e não vir brigar comigo. Acho que a gente pode começar, já estou aqui com a minha colinha, porque como eu disse, são 37 pontos, então é muita coisa para decorar, realmente a gente não decora, não tem como. Então eu trouxe a colinha para falar tudo direitinho, não deixar passar nenhum ponto, para ficar bem claro para você, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro ponto é a localização em pontos distantes de fontes emissoras de mau cheiro e de potenciais contaminantes. Gente, na hora de escolher um terreno para construir um estabelecimento agroindustrial, para construir um estabelecimento que faça produtos de origem animal, isso é muito importante. Você jamais vai poder construir um estabelecimento que faz alimento do lado de um lixão, de um aterro sanitário, por exemplo. Então, isso é muito importante deixar claro para o seu cliente.
Porque onde o estabelecimento está alocado tem que ser descrito, tanto na planta de situação, quanto no memorial. Você tem que descrever, você tem que assinar lá que aquele estabelecimento está sendo construído longe de fontes de mau cheiro. Então não dá para achar que qualquer lote pode ser construído um estabelecimento, qualquer lugar você pode colocar um laticínio. Não funciona desse jeito, tá bom? E é muito conflitante isso quando você não conversa isso com o seu cliente. O projeto dele está todo pronto e quando ele te manda a localização para você poder fazer sua planta de situação, você vê que está do lado de um aterro sanitário. Gente, o processo não vai ser aprovado, tá bom? Então, o estabelecimento tem que ser construído longe de qualquer fonte de odor, de mau cheiro e de contaminação, tá bom? O item 2 do artigo. Localização em terreno com área suficiente para circulação e fluxo de veículos de transporte. Outro ponto importante também relacionado ao terreno. Não dá para achar que qualquer lote de 360 metros quadrados você consegue colocar um laticínio, gente. Não é assim que funciona. Aquele estabelecimento, além dele comportar, né, ali com conforto, né, com tranquilidade para fluxo, todas as áreas industriais e administrativas, você precisa prever o lugar onde o caminhão vai passar. Você tem que pensar que vai ter um fluxo constante ali de caminhões, tanto chegando com matéria-prima, quanto indo embora com o produto acabado. Então, esses espaços têm que ser pensados tão bem quanto as áreas industriais. Então, ter um terreno que comporte, né, toda essa movimentação de veículos é extremamente importante e também vai ser fiscalizado, vai ser avaliado na hora de liberar o registro da fábrica, tá bom? Ponto 3. Área delimitada e suficiente para a construção das instalações industriais e das demais dependências, que basicamente completa o item anterior, né, gente? Você tem que ter espaço ali para que tenha todas as áreas certinhas. Você não pode, por exemplo, quero construir um laticínio, por exemplo, mas não tenho área para fazer uma área administrativa. Não funciona, gente. Seu terreno precisa acomodar de forma confortável tanto a área industrial, quanto o fluxo de veículos, quanto demais áreas necessárias para que funcione o estabelecimento. Então, o terreno, você já deu para ver que os 3 primeiros itens falam sobre terreno e não é à toa, não é em vão, né? Então, é algo que tem que ser conversado antes de elaborar o processo, para não ter retrabalho depois. 4. Pátios e vias de circulação pavimentados e perímetro industrial em bom estado de conservação e limpeza. Eu sempre falo muito aqui, né, gente, sobre o revestimento de piso da área interna da fábrica. Mas esse item aqui deixa claro que todo o pátio, área externa da indústria, tem que ser pavimentada, em bom estado, limpa com frequência. Então, nada disso de dentro do estabelecimento limpíssimo, dá para comer no chão, né? Como diz minha avó, dá para comer no chão de tão limpo. E a área de fora, aquela zona, aquela bagunça, terra para tudo quanto é lado, isso também não pode. Então a área externa também tem que ser pavimentada. Nós sempre recomendamos o piso bloquete, que ele ajuda demais no escoamento da água. Então, para a área externa de pátio é sensacional, mas pode ser asfaltada também, desde que haja canaletas, né, para poder guiar água fluvial. Nós vamos chegar nesse ponto também. Então, bloquete ou asfalto ou ambos, tá bom? Depois, dependências e instalações compatíveis com a finalidade do estabelecimento e apropriadas para obtenção, recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-primas e produtos comestíveis ou não comestíveis. Sobre o que esse ponto fala? Basicamente, que você não pode ter, por exemplo, um laticínio sem uma câmara de salga, ou sem uma hidrovia, né? Ou sem uma câmara de produto acabado, câmara de estocagem de produto acabado. Gente, a partir do momento que o seu cliente decide que quer fazer uma indústria de produtos de origem animal, comestíveis ou não comestíveis, ele tem que estar ciente que todas as áreas que compõem esse estabelecimento têm que estar no projeto. Não tem como a gente fazer um projeto com área faltando. A gente às vezes escuta assim, mas eu quero
Eu quero que meu produto saia da câmara de maturação, por exemplo, ou da câmara de secagem, dependendo do tipo de queijo, e vá direto e seja direto expedido. Gente, isso não pode, tá? Eu sinto informar que isso não pode. O produto tem um processo, ele tem um fluxo. Depois que ele sai, né, dessas etapas de salga, secagem e maturação, quando é o caso, ele tem que ir para uma câmara de estocagem de produto acabado a fim de estabilizar a temperatura. É uma câmara indispensável. Então, esse item fala exatamente isso. As dependências têm que ser compostas de tudo que consiga fazer o processo do produto de forma contínua, sem problema. Então, tem que ter todas as áreas, não dá para deixar uma de fora. O próximo, dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por parede inteiras daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas não relacionadas com a produção. Em alguns tipos de estabelecimentos agroindustriais, existe a produção de produtos comestíveis e de produtos não comestíveis. O que esse item quer dizer é que essas duas produções não podem ter contato. Elas têm que ser totalmente separadas por parede inteira. Às vezes o pessoal chega e me pergunta, mas pode ser meia parede? Não pode ser meia parede, é parede inteira. Então, assim, são áreas completamente separadas, fisicamente separadas, para que não haja o risco de nenhuma contaminação cruzada. Isso é um ponto bem importante também. É algo que não passa despercebido pela fiscalização. Então, assim, não adianta tentar. É separado fisicamente, por isso que eu falo que é sempre bom consultar, gente. Ficou com dúvida? Esse artigo é completo, ele tem tudo. Então, será que isso aqui tem que ter? Vai lá e consulta, porque se tiver lá, tem que ter. Não tem para onde correr. Depois, a gente está no item 7, tá? Para quem quiser acompanhar daí de casa, quem quiser estar seguindo o RISPOA, nós estamos no item 7. Dependências e instalações para armazenagem de ingredientes, aditivos, coadjuvantes de tecnologia, embalagens, rotulagem, materiais de higienização, produtos químicos e substâncias utilizadas no controle de pragas. Esses são os famosos almoxarifados. Gente, numa fábrica, nos nossos projetos, a gente sempre preza muito por isso. Os almoxarifados têm que ser pensados em locais estratégicos para poder facilitar o fluxo. O que acontece geralmente em algumas fábricas? Algumas optam por não ter isso, mas a maioria tem e eu recomendo que tenham. As fábricas têm almoxarifados macro, que são almoxarifados enormes com todas as embalagens, né? Embalagem primária, embalagem secundária armazenada, insumos, tudo com muito controle, né, gente? Claro que a gente sabe que insumos e embalagem primária tem que ser áreas, né, limpas, esterilizadas, então tem que tomar cuidado. E tem esses almoxarifados macro que ficam do lado de fora da indústria. Dentro da indústria, nós temos os almoxarifados de uso diário, que são as salas de insumo de uso diário, embalagem de uso diário, embalagem secundária de uso diário e DML. Como é que tem que ser o fluxo disso? A nossa recomendação é que esses almoxarifados, como o nome já sugere, sejam abastecidos para comportar o seu uso diário. Então, todo estabelecimento tem ali uma linha de produção, né? Tem uma tabela de produção, de controle, que eles já sabem. De manhãzinha cedo eles já sabem o que vai ser produzido, em quais quantidades vão ser produzidas. Então, esses almoxarifados de uso diário têm que estar supridos com essa necessidade diária, tá bom? Importante lembrar que almoxarifados considerados sujos, que são os de embalagem secundária, o ideal é que tenha porta para o lado de fora e óculo para que seja passada a embalagem secundária do almoxarifado para dentro da indústria, tá bom? No caso do insumo e da embalagem primária, não tem problema nenhum você colocar óculo para fora e porta para dentro. A embalagem secundária, gente, não é proibido que se faça desse jeito, tá bom? Você pode sim colocar porta do lado de dentro e óculos do lado de fora. Não é uma recomendação que eu faço para não correr o risco realmente do fiscal embargar seu projeto por conta disso. Dele falar assim, é considerado uma área suja, apesar da embalagem secundária ter que ser separada das outras áreas, mas isso é assunto para outra live, porque não daria tempo de eu explicar tudo aqui. Então é assunto para outra live. O ponto é esse. Se tiver porta para fora, para dentro da fábrica é óculo. Se tiver óculo para fora, para dentro da fábrica pode ser porta, tá bom? Jamais um acesso de almoxarifado para dentro da fábrica. Isso não pode, da área externa
para a área interna da fábrica sem uma barreira sanitária. Isso que não pode. Item 8. Ordenamento das dependências, das instalações e dos equipamentos para evitar estrangulamentos no fluxo operacional e prevenir a contaminação cruzada. Quem já me acompanha aqui, nem que seja por um tempinho, já me ouviu falar 1 milhão de vezes sobre o fluxo de produção. Na hora que você está fazendo um projeto, você precisa pensar qual caminho o produto vai fazer, de qual sala ele vai vir para poder chegar até essa, quais são as etapas de produção dele, para justamente atender a este item. O produto não pode ter contrafluxo. O que é contrafluxo? É o produto por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. O produto sai da produção, vai para a área de salga, depois que acontece a salga, né, depois do tempo de salga, ele passa de novo pela área de produção para ir para a secagem, que é do outro lado. Nunca isso vai ser aceito, gente. Não tem possibilidade disso ser aceito. Isso é contrafluxo, porque o produto vai passar de novo por um ambiente em que ele já esteve. E ele vai passar lá com outras condições fisicoquímicas e microbiológicas. Ele já vai ter passado por um processo. Então, isso não pode acontecer. O produto não pode voltar para a última sala em que ele esteve, tá bom? A não ser em casos que haja um corredor de passagem, por exemplo, onde a câmara de salga e secagem e maturação sejam uma do lado da outra, e aí o produto entra na salga, volta para o corredor, vai para frente, secagem, volta para o corredor. Esses corredores, eles são considerados áreas neutras. Então, nessas áreas neutras, não tem problema. Mas ir de uma área que o produto está em um estado e ir para outra onde ele tem alterações físico-químicas e microbiológicas e depois voltar, aí não pode, tá bom? Esse é contrafluxo. 9. Paredes e separações revertidas ou impermeabilizadas e construídas para facilitar a higienização. Esse aqui é o famoso azulejo até 2 metros de altura, gente. A gente sempre fala, que eu sempre falo, estabelecimento com produção de produtos de origem animal, azulejo até 2 metros de altura. Ah, Camila, por que isso? Para atender esse item de higienização. Gente, é muito mais fácil você ver a sujeira em um azulejo branco e limpar aquela sujeira do que ver em uma tinta, por exemplo. Por mais que seja tinta lavável, isso vai desgastando, porque o fluxo é muito alto, a sujeira é muito alta e isso tem que ser limpado todos os dias após a produção. Então, é azulejo até 2 metros, não tem erro. Se o cliente optar por uma construção inteira de isopainel, muito melhor para ele. Então, aí não tem necessidade nenhuma do azulejo, tá bom? Mas é sempre bom lembrar que se não for toda de isopainel, tem que ter azulejo até 2 metros de altura na cor branca. Nada de cor escura, nada de bege. Ah, pode ser marrom claro? Não pode. Pode ser azul claro? Não pode. É branco, azulejo na cor branca, para facilitar a visualização de sujeira, tá bom? Próximo. Pé direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e atender às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicas para suas finalidades. Gente, aqui é mínimo de 4 metros. Indústria não pode ser menos de 4 metros de pé direito, tá bom? Já aconteceu de cliente chegar até a gente e falar assim, eu tenho uma construção que eu quero aproveitar para poder fazer meu laticínio. A primeira coisa que a gente pergunta, qual que é o pé direito? Aí a pessoa vai falar, o pé direito é 2,80, que é o pé direito de uma residência. Gente, não pode. Ou a pessoa tem que optar por uma reforma para aumentar esse pé direito, né, subir esse telhado, ou então realmente construir do zero, que é o que eu recomendo pelos custos de obra. Então, assim, pé direito mínimo, 4 metros. Áreas de câmaras frias, aí sim pode ser 3 metros, não tem problema nenhum. E almoxarifados e área administrativa, que pode ser 3 metros também, sem problema nenhum, tá bom? Mas área de fábrica, mínimo 4 metros. Aconselho seu cliente, quanto mais alto, melhor. Gente, é muito perigoso, isso dá mofo, porque é muito quente lá dentro. Então, assim, não vale a pena porque tem que ter circulação de ar. Você não cria um ambiente agradável com menos de 4 metros. Os equipamentos são muito grandes. Então, para tudo ficar confortável, de um jeito certinho, que não vai dar problema para ninguém, mínimo 4 metros, tá bom? Se puder ser 5 ou 6, eu até acho melhor, até prefiro, que aí não tem problema nenhum, não tem risco de nada. Depois,
A gente está no item 11, tá? Para vocês acompanharem. Forro nas dependências onde se realizem trabalhos de recepção, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis. Forro de PVC, gente. Nós jamais recomendamos laje. Primeiro porque o tempo para você construir uma laje é demais. Tem um tempo de cura, depende do tempo, como é que tá, se vai chover, se não vai chover. Dá muito mais trabalho, é muito mais caro e não compensa. A não ser que o estabelecimento tenha um segundo pavimento, que aí precisa de uma laje, é forro de PVC, tá bom? Forro de PVC, branquinho, bonitinho, instalado certinho. Qual a única área de uma fábrica que não precisa de forro de PVC? Expedição e recepção de leite, que são consideradas ainda áreas externas, né? Que são áreas abertas. Então, nessas áreas, você não precisa de forro de PVC. Em todas as outras, forro de PVC nelas. Depois, pisos impermeabilizados com material resistente e de fácil higienização, construídos de forma a facilitar a coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus efluentes sanitários e industriais. Gente, piso de fábrica, gressite ou resinado. Coloque amor nas minhas palavras, mas o resinado é muito melhor e ele é incomparável ao gressite, tá bom? Ele é muito superior, tanto para limpeza, quanto para durabilidade, quanto para manutenção. É um valor aquisitivo mais caro, mas a longo prazo é o que vale a pena, tá bom? Mas quem ainda assim optar pelo gressite na cor original, não precisa pintar, o rejunte dele é próprio, o próprio fabricante que te fornece o gressite vai te falar do rejunte, é um rejunte próprio para ele, e tem que ser feita a manutenção sempre que necessário. Não tem essa de estragou um pouquinho na sua área de produção, vou esperar estragar mais que aí eu arrumo tudo de uma vez. Não, gressite, precisou arrumar, tem que ser arrumado, tá bom? Essa é outra vantagem do resinado, que a durabilidade dele é muito maior que a do gressite, você vai ter menos dor de cabeça com isso. Mas fica a gosto do cliente. Nosso trabalho aqui é orientar. 13. Ralos de fácil higienização e sifonados. Aí você me pergunta, como que o fiscal vai saber desses ralos? Ele fica lá contando os ralos no estabelecimento? Gente, na nossa planta hidrossanitária, uma planta exigida e obrigatória em todo o processo de registro, você precisa identificar todos os locais que têm ralos e você tem que especificar se são sifonados ou não. Como eu acabei de ler, os ralos têm que ser sifonados, então é importante que na sua legenda você especifique isso para que não abra brecha, para não dar brecha do fiscal entender que aquele ralo pode não ser sifonado. Então é importante ter uma legenda com isso bem explicadinho, tá bom? Lembrando que em estabelecimentos industriais, nas câmaras frias, não é permitido ralo. Camila, como é que eu vou fazer para lavar essas câmeras? Gente, a câmara precisa ter declividade suficiente e em direção à porta para essa água poder sair. Porque realmente dentro da câmara não pode se ter ralo. A única exceção é em queijaria, que é o único estabelecimento em que dentro de uma câmara fria você pode ter um ralo. Fora isso, não pode. Isso tem que estar bem claro na sua planta hidrossanitária e bem descrito no seu memorial, lá no último item de informações complementares, tá bom? Depois, barreiras sanitárias que possuam equipamentos e utensílios específicos nos acessos à área de produção e pias para higienização de mãos nas áreas de produção. Barreira sanitária obrigatório. O único meio de passagem, o único local de acesso da área externa para uma área de produção é através da barreira sanitária. Então, ela é obrigatória. Quais são os equipamentos obrigatórios em uma barreira sanitária? Lava-botas constituído em aço inox ou alvenaria, nos casos de laticínios mais antigos. Atualmente, ninguém usa alvenaria mais, é aço inox. Pia com acionamento a pedal, saboneteira, toalheira de papel e lixeira também com acionamento a pedal. Durante a pandemia, ficou também exigido que se haja dispenser de álcool em gel. Então, a partir de agora também, todas as barreiras sanitárias com dispenser de álcool em gel. Tudo representado em planta.
E aí, para entrar na indústria, para finalizar, tem o tapete sanitário, que é com solução sanitizante, que é por onde você passa, é a última etapa para entrar bem higienizado dentro da indústria. Nas áreas de produção, conjuntos de higienização. Tirando tapete sanitário e lava-botas, todos os outros itens que eu falei aqui tem que ter nas áreas de produção da indústria. Dependendo da área, gente, se for uma área muito grande, uma área de produção grande, se for uma fábrica grande, coloca mais de um, coloca um de um lado e outro do outro, para realmente o pessoal precisa disso, faz muita falta no dia a dia. E essa é outra importância de realmente já ter pisado em um laticínio, já ter visto como é que é, né? Porque eles falam aqui que tem que ter. Então você pensa assim, vou colocar uma área enorme, uma área de produção de 100 metros quadrados, você coloca um ponto de higienização. É muito pouco. No dia a dia, isso é muito pouco. Então, é importante você conhecer ali o processo de produção, como que funciona, para você saber onde que você precisa de mais um ponto, mais uma pia, né? E onde você... Não, acho que essa aqui só uma pia comporta as necessidades dos colaboradores. Então, essas observações são importantes e são coisas que você aprende realmente na prática. O próximo, janelas, portas e demais aberturas construídas e protegidas de forma a prevenir a entrada de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades. Gente, tela milimétrica. Quer colocar uma janela no seu estabelecimento? Não tem problema, desde que ela seja completamente telada. Se for um vidro fixo apenas para iluminação natural, tudo certo, não tem necessidade. Se for uma janela daquelas de correr, daquelas de puxar, tela milimétrica. Essa tela é uma manutenção, assim, que só quem vive que sabe essa dor, viu, gente? A gente já conversei com vários clientes e todo mundo morre de medo dessas telas, porque realmente o fiscal vai chegar no seu estabelecimento no dia que a tela estiver rasgada. É sempre assim que acontece. Então, é uma manutenção constante que você não pode abrir mão. Se o seu cliente optar por usar a tela milimétrica, a manutenção tem que estar sempre em dia. O Jonas entrou aí, abraço Jonas, um prazer ter você aqui. O próximo, luz natural ou artificial e ventilação adequada em todas as dependências. Ah, Camila, mas você falou que ter janela com tela milimétrica é ruim, como é que vai ventilar? Gente, exaustor. O que nós mais recomendamos é o Rotoplas, que é um exaustor daqueles de supermercado, sabe? Aqueles amarelos, em que ele só puxa o ar quente de dentro da fábrica. E isso deixa o ambiente já super agradável, é super tranquilo de ficar. É melhor do que as janelas com as telas milimétricas, tá bom? Quanto à iluminação, luz fria branca com calha anti-quebra. Ela tem que ter essa proteção anti-quebra em todas as lâmpadas. Pode ser luz fria branca ou luz de LED, não tem problema. O LED tem durabilidade maior e maior eficiência. Então, é a que a gente sempre recomenda. Luz de LED com a calha anti-quebra para não ter perigo, tá bom? Próximo. Equipamentos e utensílios resistentes à corrosão, de fácil higienização e a tóxicos, que não permitam o acúmulo de resíduos. Inox. Qual tem que ser o material dos meus equipamentos? Inox em tudo. Ah, mas o inox é caro. É inox, tem que ser inox. Então, isso que é importante, gente, porque o inox, a durabilidade dele é maior, é o que se usa, é o que se é permitido, então é algo que também que não tem muito o que lutar, não tem muito o que brigar não, tá bom? Quando essa inscrição usada no item 17 do artigo 42 do RISPO-A é inox, não tem outro, tá bom? Próximo. Equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação calibrados e aferidos e considerados necessários para o controle técnico e sanitário da produção. São os termômetros e afins. Todos os equipamentos têm que ter esse tipo de aferição e tem que ter esses equipamentos que compõem, né, aquele equipamento para poder ser feita essa medição e conferência se está tudo certinho, se está tudo ok. Não deixem de ter isso, porque isso é motivo de multa e é complicado depois. Melhor evitar problema. Próximo. Dependência para higienização de recipientes utilizados no transporte de matérias-primas e produtos. Aqui, gente, é a central CIP. Vixe, fez um barulhão aqui agora. Aqui se trata da central CIP e das áreas de higienização de formas e de caixas plásticas.
O estabelecimento que opta por usar caixa plástica no transporte, tanto interno quanto para expedição, ele tem que ter uma área de lavagem de caixas e também de estocagem de caixas limpas, tá bom? O mesmo acontece com as formas usadas internas, formas para prensa, formas utilizadas para requeijão, etc. Tem que ter um tanque, pode ser um tanque com solução sanitizante para as formas serem higienizadas logo após o uso e antes do próximo uso. Então, são equipamentos obrigatórios. Se você não representar isso no seu processo, provavelmente seu projeto vai ser indeferido por conta disso. Depois, equipamentos e utensílios exclusivos para produtos não comestíveis e identificados na cor vermelha. Quando o estabelecimento tem produtos não comestíveis no seu hall, ali, em algum momento ele vai ter essa obtenção de produto não comestível, os equipamentos usados para esse tipo de produto têm que ser representados na cor vermelha. E você me pergunta, Camila, mas e aí vai misturar com as paredes a construir, como é que eu faço? Gente, a minha recomendação, eu tenho duas opções para você. Ou você usa 2 tons de vermelho, um vermelho bem mais vivo e um vermelho bem mais escuro, para ter essa diferença na hora de criar o PDF, e aí é criando o PDF testando cor mesmo. Ou então você faz uma planta separada só para esses produtos, para representar esses produtos. Lembrando que todo estabelecimento que está passando por reforma e ampliação tem que ter as paredes constituídas em cor vermelha para as novas paredes. Então, tem que ter os dois. Quando o estabelecimento fizer produtos não comestíveis, 2 tons de vermelho e a legenda bem clara, bem especificada, que é o que é cada tom daquele vermelho, tá bom? Rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e distribuição, em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais. E, quando for o caso, instalações para tratamento de água. Então, isso também é descrito no memorial, tá, gente? De onde que vem a água, se é de poço, se é de rede pública, qual é a fonte dessa água, qual o volume de vazão em metros cúbicos por hora e como que essa água é tratada. Na planta hidrossanitária, isso tem que ser descrito, tá bom? Tanto de onde vem, você tem que colocar uma linha de efluentes, tanto para como essa água sai. Lembra que eu falei dos ralos que a gente precisa de representar? Então, a gente representa também para onde vão essa água, se vai para a estação de tratamento, na indústria mesmo, na própria indústria, ou se vai para a rede pública, que é a Copasa, né? Na maioria dos casos, Copasa. Então, isso tem que estar tudo muito claro. Próximo. Vestiários e sanitários em número proporcional ao quantitativo de funcionários com fluxo interno adequado. Isso aqui é um cálculo, gente, que muita gente não faz e o Ministério do Trabalho, algum tempo atrás, ficou em cima disso em muito cliente nosso, que é o número de sanitários no estabelecimento comparado ao número de colaboradores. Te dando uma dica rápida aqui, 1 para 20. A cada 20 pessoas tem que ter um sanitário, tá bom? Se for, por exemplo, 20 homens e 15 mulheres, tem que ter um sanitário para cada. Se for 21 homens, aí já são 2 sanitários. 21 colaboradores, 2 sanitários. 20 para baixo, 1 sanitário. Dividido sempre, masculino e feminino. No caso dos masculinos, você pode dividir isso em mictório também, né? Você não precisa ter só a bacia sanitária, pode ter um mictório. Mas sempre nessa proporção para evitar problemas futuros. Não é algo que o serviço de inspeção geralmente avalia, mas é bom não correr o risco. E como a gente sabe que o Ministério do Trabalho exige, já é bom fazer o projeto com isso bem alinhado, bem certinho, para realmente não dar problema para o seu cliente. Próximo. Local para a realização das refeições de acordo com o previsto em legislação específica dos órgãos competentes. Que, de novo, os órgãos competentes aqui são referidos ao Ministério do Trabalho, então são NBRs do Ministério do Trabalho, junto com normas ambientais, que todo estabelecimento industrial precisa de uma área de refeição. Por mais que o seu cliente não vá servir a refeição, não vá preparar a refeição para os colaboradores, ele tem que ter uma área específica e dar condições para esses colaboradores fazerem a sua própria comida, né? Seja com um fogão, com micro-ondas, com uma geladeira, com assentos também suficientes para o número de colaboradores.
O Ministério do Trabalho, sempre que ele faz alguma auditoria, que ele dá algum auto de infração, alguma multa, ele especifica, né, o número de cadeiras que tem que ter. Se você tiver, por exemplo, 100 funcionários e tem só uma mesa de 10 lugares, você precisa especificar que seus funcionários fazem refeições em turnos e a quantidade de funcionários em cada turno é suprida pelaquela mesa de 10 lugares. Então, isso tudo tem que ser muito pensado, tem que ser muito bem avaliado, até para você conseguir dimensionar essas áreas corretamente. Então, uma indústria de 100, 150 funcionários, você não pode colocar um refeitório minúsculo com uma mesinha de 4 cadeiras. É totalmente inviável, tá bom? A gente acha que é só saber das normas de agroindústria, né, gente? Nunca é, viu? Nunca é só a norma de agroindústria. Sempre tem normas complementares, a gente sempre tem que buscar fontes externas. Você vê que aqui no RISPOA eles não citam esse tipo de informação, mas são informações que eles exigem, então que você tem que procurar em fontes externas. Então é muito importante estar sempre estudando, sempre procurando, para dar realmente o melhor projeto para o seu cliente. Próximo. Local e equipamento adequado ou serviço terceirizado para higienização dos uniformes utilizados pelos funcionários nas áreas de elaboração de produtos comestíveis. Se o seu cliente não quiser ter uma lavanderia própria, onde os uniformes dos colaboradores vão ser lavados, ele tem que terceirizar esse serviço e ter, claro, né, todo o registro, todas as notinhas de que esse serviço está sendo terceirizado. Camila, meu funcionário não pode levar o uniforme para casa e lavar ele mesmo? Não pode, gente, porque o que vai acontecer na maioria das vezes, eu sei, você sabe, seu colaborador sabe e o Ministério da Agricultura também sabe. Ele vai levar aquele uniforme para casa, não vai lavar. Geralmente as indústrias fazem uniforme para segunda, terça e quarta, quinta, né, pela semana toda. Não vai lavar, só vai lavar daqui 2 dias, 3 dias, e aquele uniforme vai ficar lá junto com outras roupas, vai ficar guardado junto com outras roupas. E isso causa, uma possível causa de contaminação externa no produto. Então, essa atividade não pode ser feita, gente. Mas lembra que eu falei que alguns dos tópicos aqui não são tão exigidos pelo Serviço de Inspeção Estadual? E esse é um deles. O IMA, por exemplo, ele não exige que haja isso. Se você especificar que o uniforme existe a divisão, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quando for o caso, e o uniforme identificado, né, com esses dias da semana também, isso aqui é dispensável. Mas em processo CIF obrigatório, não tem discussão, tá bom? Já deixa seu cliente informado que se ele não quiser construir uma lavanderia, ele precisa terceirizar. Próximo. Sede para o CIF, compreendidos a área administrativa, os vestiários e as instalações sanitárias nos estabelecimentos sob inspeção em caráter permanente. Essa foi uma redação dada pelo novo RISPOA. No antigo RISPOA, essa citação não era tão específica como ficou agora. E o que estava acontecendo? Muita gente estava enviando projeto achando que a sala do CIF não era obrigatória. E o que o Ministério fez? No novo RISPOA, deixou isso de forma mais clara ainda, de que a sede do CIF é obrigatória em estabelecimentos com fiscalização permanente. Então, estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal, é exigido que se tenha uma sede do CIF com lavabo, né, com banheiro e com instalações suficientes para que ele faça a inspeção naquele local, tá bom? Próximo. Locais e equipamentos que possibilitem a realização das atividades de inspeção e de fiscalização sanitárias. Que foi isso que eu falei. A sala do CIF tem que estar equipada com pelo menos armário para poder colocar arquivos, um computador é interessante. Eu ia falar ar-condicionado, não é obrigatório, gente, mas o ar-condicionado, dependendo de onde você está, se for um lugar muito quente, para a comodidade do fiscal mesmo, para o conforto dele, é bom que tenha, tá bom? Então já pensa na possibilidade de um ar-condicionado também. E um lavabo, um banheiro, né, com vaso sanitário, pia, itens de higiene básico, para poder dar o suporte, dar o que ele precisa, né, para ele poder fazer a fiscalização, fazer o trabalho dele da melhor forma possível, viu? Próximo. Água fria e quente nas dependências de manipulação e preparo de produtos. Outra coisa que tem que estar especificada na planta hidrossanitária. Pode estar na planta baixa também, mas a planta hidrossanitária é indispensável, tá bom? Que são os registros de água quente, fria e vapor
ou só de água quente e fria. Lembrando mais uma vez que sempre que você representar isso na planta, você tem que colocar na legenda o mesmo equipamento desenhado com o que ele significa, tá bom? Se você tiver dois pontos diferentes, por exemplo, se for uma representação para água quente e fria, coloca ela lá, e outra para água quente, fria e vapor, põe na legenda também, que no memorial, principalmente no memorial do IMA, isso tem que ser descrito, tá? A quantidade desses pontos em cada ambiente. Então, é bom que tenha, represente isso na planta, porque se não houver, seu processo vai ser indeferido por conta disso, tá bom? Próximo. Instalações de frio industrial e dispositivos de controle de temperatura nos equipamentos resfriadores e congeladores, nos túneis, câmeras, nas anticâmeras e nas dependências de trabalho industrial. Aqui são os forçadores de ar, banco de gelo, torre de resfriamento, que vocês precisam ter também e precisam ser representados em planta, no local onde eles estão, e ser representado também junto no fluxo da linha de água. Lembra que eu falei antes que você precisa colocar a linha de água, de onde ela vem, para onde ela vai? Isso serve tanto para água potável quanto para água gelada. Então, esses equipamentos precisam estar representados nos seus respectivos locais e com o fluxo de linha de água devidamente representado também. A gente já está no 32, está acabando. Instalações e equipamentos para recepção, armazenamento e expedição dos resíduos não comestíveis. Vai fazer alguma etapa da produção do seu estabelecimento gera produtos não comestíveis, você precisa especificar qual equipamento vai levar esse produto não comestível para fora da fábrica, por onde ele vai passar, qual vai ser o fluxo dele, tá bom? Então, e esse tipo de instalação e equipamento é importante, gente, porque serve para tudo. Você pode simplesmente colocar assim no seu fluxograma: o produto não comestível será levado para fora da fábrica e vai ser descartado em tal lugar, ou será feito, qual seja o fim dele. Quando o seu projeto voltar, porque ele vai voltar, o fiscal vai te perguntar exatamente dessa forma: qual é o equipamento utilizado para retirar esse resíduo não comestível de dentro da fábrica? Ou então, qual é o fluxograma desse registro? Por favor, escrever de forma detalhada. Por que eu sei disso? Porque já aconteceu, gente. Eu já passei por isso, já aconteceu comigo. Então, tanto os resíduos não comestíveis, quanto outros produtos também. Por exemplo, seu fluxograma de mussarela. A mussarela saiu lá da drenoprensa e tal, a massa, né? Saiu da drenoprensa, etc. Fez todo o processo de produção, foi para a sala de salga. Da sala de salga foi para a sala de secagem e depois para a embalagem. Como é que você tem que fazer? O produto é colocado em caixas plásticas e é levado até a câmara de salga por colaborador. Depois do tempo decorrido, aí você coloca lá, né, 24 horas e tal, 10 a 12 graus, o produto é novamente colocado em caixas plásticas e levado, ou caixas plásticas ou carrinho, né? Muita gente utiliza carrinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Você precisa colocar de forma clara e detalhada como o produto sai de um lugar e vai para outro lugar. Isso serve tanto para produto não comestível quanto para produto comestível. Então, não esqueça disso, porque é um detalhe que às vezes a gente esquece, passa batido e seu projeto volta por conta disso, tá bom? Depois, local, equipamentos e utensílios destinados à realização de ensaios laboratoriais. Isso aqui é um item que são aquelas pepitas, as vidrarias, etc. São equipamentos de laboratório. No memorial e no processo, você não precisa descrever esses equipamentos pequenos, essas vidrarias, etc. Esses negócios. Só os equipamentos maiores mesmo. Porém, é algo que você precisa deixar claro para o seu cliente que ele tem que ter, tá bom? Parece meio óbvio, né, gente? Tipo assim, vou ter esse equipamento e eu não vou ter as pepitas, por exemplo. É meio óbvio, mas acredite em mim, gente, se tem isso descrito na legislação, é porque isso acontecia, as pessoas deixavam de ter e foi necessário que fosse criada uma norma, um artigo com isso citado. Então, é necessário que tenha, tá bom? Deixa isso claro, por mais que seja óbvio, o óbvio tem que ser dito, tá bom? Aí, Alimentos.com comentou: Camila, excelente profissional, super recomendo. Muito obrigada, Elaine. Elaine é uma super parceira, muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente na live. Depois, equipamento apropriado para produção de vapor.
Caldeira, gente. Quando a pessoa não utilizar caldeira a lenha, ela vai utilizar a gás ou algum equipamento elétrico. Caldeira a gás, dependendo do tamanho do estabelecimento, não compensa, porque assim, é um gasto enorme, é um uso muito alto, então dependendo do seu tamanho, do seu projeto, não compensa. Caldeira a lenha é a que funciona, é original, é a boa, tem que ter. Lembrando também que a linha de vapor tem que ser descrita no fluxograma de hidrossanitária. Na planta hidrossanitária você tem que colocar lá a linha de vapor, de onde esse vapor vem, qual é a fonte, né? Por isso que eles perguntam. E até onde ele passa, para quais equipamentos ele vai, o que ele abastece, tá bom? Isso tem que ser descrito e no memorial também é perguntado. Não esquece. E por último, laboratório adequadamente equipado, caso necessário para a garantia da qualidade e da inocuidade do produto. Então, se o estabelecimento precisa que tenha um laboratório, é necessário que ele seja equipado com todos os equipamentos para ser feitas análises. Outro ponto, é um ponto importante no laboratório, gente, e que a legislação não fala, mas por experiência e por recomendação dos fabricantes dos equipamentos para laboratório, é bom que esse ambiente seja climatizado, tá? Pelo menos a 18 graus, para que os equipamentos funcionem de forma correta. Um seguidor nosso uma vez me questionou, que eu falei isso em um vídeo, e ele me questionou que ele não encontrou isso na legislação do MAPA. Porém, nós já tivemos processos indeferidos por conta desse ambiente não ser climatizado. É uma recomendação, na verdade, gente, que apesar de não estar na legislação do Ministério da Agricultura, como eu já disse, o fornecedor do equipamento para laboratório recomenda que ele seja climatizado e que aquele equipamento funcione em temperatura controlada de 18 graus, pelo menos. Então, além dos equipamentos que tem que ter, que são necessários para as análises, inclua também um ar-condicionado no seu laboratório, para não ter problema futuro, nem com a fiscalização e nem com os equipamentos, tá bom? Então, acho que eu falei tudo, são 36 pontos, mas assim, eu acho muito válido trazer esse tema para cá, para te ajudar realmente a fazer um projeto com mais segurança. E como vocês puderam ver, esse artigo 42 explica tudo, todos os pontos, o que tem que ter, o que não tem que ter. Então é sempre importante, vocês têm que estar consultando esse tipo de norma para não ter erro, não ter perigo na hora de preencher o seu memorial, de fazer o seu projeto e de mandar isso para o serviço de inspeção. Ler esse tipo de norma, gente, economiza um tempo de correção de projeto que vocês não têm noção. Porque se vocês não erram nisso, seu processo, se ele voltar indeferido, as ressalvas vão ser muito poucas. Então, minha recomendação é essa. Muito obrigada a todo mundo que ficou comigo até aqui. Essa live vai ficar salva, então quem não pôde assistir tudo, quem perdeu os primeiros tópicos, pode ficar tranquilo, vai ficar no meu feed, vai ficar salva, vai ir pro YouTube também. E outra coisa que eu queria falar com vocês, que ficaram comigo até aqui, é que na semana que vem nós vamos ter um guia de oportunidade que vai ser um aulão 100% online e 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo, bem detalhado mesmo, para registro de processo de forma simplificada, que é uma nova modalidade de registro para alguns estabelecimentos específicos e que tem um processo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então eu vou dar esse aulão, eu vou disponibilizar isso para vocês. Façam a inscrição através do link na minha bio, vai estar lá o link certinho para você poder fazer a inscrição. Participe, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta. E eu tenho certeza que quem assistir esse aulão vai sair de lá mais afiado, com mais segurança, com mais confiança para fazer projetos. E no final desse aulão eu vou ter uma surpresa para vocês. Então, vocês não podem perder, não fica de fora. É uma baita oportunidade, tá bom? É um evento online, gratuito, vai ficar disponível o dia todo para você ter acesso, mas vai ser por um dia só. Então, não perde a chance. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct. Se tiver ficado algum ponto que eu não expliquei, me chama também no direct ou então deixa no comentário do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer te atender, conversar com você, tá bom? Foi um prazer ter vocês até aqui e até a próxima live.